Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, olha, uma ideia bem poderosa do filósofo Byung-Chul Han. Ele basicamente oferece um diagnóstico, sabe? Um diagnóstico bem forte da nossa era, que ele chama de a sociedade do cansaço. Então vamos lá. O ponto central que essa obra toda levanta é um paradoxo que, olha, talvez soe bem familiar para muita gente. É o seguinte: por que, num mundo que parece ter infinitas possibilidades, a gente se sente tão, mas tão sobrecarregado de cansaço? E a tese de partida, olha, é bem ousada. A ideia é que as doenças que marcam a nossa época não são mais as infecções, tipo vírus, bactérias, mas sim o que ele chama de infartos internos. E o mais interessante é que o Han argumenta que esses problemas, essas doenças neuronais, não vêm de algo negativo, de algo de fora. Pelo contrário, elas vêm de um excesso de positividade. É isso mesmo, um excesso. Para a gente conseguir entender o nosso presente, a gente precisa dar um passinho para trás, olhar para o passado recente. Vamos começar então com o que o autor descreve como a era do não. Esse era um modelo de sociedade que, por exemplo, o filósofo Foucault analisou bastante. Era uma sociedade definida por instituições, sabe? Hospitais, prisões, quartéis, fábricas. Um mundo muito baseado na negatividade, onde o poder funcionava pela disciplina e principalmente pela proibição. Aquele mundo do não pode. E essa negatividade toda tinha um jeito bem específico de funcionar. Era o que se chama de uma era imunológica. Pensa no nosso corpo se defendendo de um vírus, sabe? A sociedade estava obcecada em se defender de ameaças que vinham de fora, do que era estranho, do outro. Por isso o verbo principal era não dever. Essa estrutura criava uma divisão bem clara entre o que era de dentro e o que era de fora. E os, digamos, produtos problemáticos dessa sociedade eram os chamados loucos e os delinquentes. Só que essa sociedade do não começou a sumir, a se transformar. E aí a gente avança para a sociedade em que a gente vive hoje. Uma sociedade que pode ser entendida como a tirania do sim. E essa comparação aqui mostra a mudança de um jeito muito claro. A gente sai da sociedade disciplinar, que era regida pela proibição, pelo não dever, e entra na sociedade do desempenho, que é movida por aquele sim, nós podemos sem limites. A iniciativa tomou o lugar da proibição. Os muros das fábricas foram trocados pelos espaços abertos dos escritórios, das academias, e a consequência disso, em vez de loucos e delinquentes, essa nova sociedade produz depressivos e fracassados. Até o tipo de violência mudou, sabe? A ameaça não vem mais de fora, do outro. Agora ela vem de dentro, de um excesso do que é mesmo, do que é igual. O perigo hoje em dia é a sobrecarga. É ter informação demais, produção demais, comunicação demais. O controle não funciona mais excluindo quem é diferente, mas sim levando o próprio sistema à exaustão. Tá, e daí? Qual é a consequência dessa virada de chave gigantesca, de sair do não para entrar no sim? O que acontece, afinal, quando o poder se torna positivo desse jeito? Bom, o tipo de pessoa que essa sociedade forma também é completamente diferente. A gente deixa para trás o antigo sujeito da obediência, aquele que respondia a um chefe, a uma autoridade externa. E no lugar dele surge o sujeito de desempenho. É a pessoa que se vê como um empreendedor de si mesmo, sabe? Alguém que é movido por uma força que vem de dentro. E é aqui que a gente chega num conceito que é, assim, central para entender tudo isso. A autoexploração. Porque a liberdade de não ter um chefe externo não significou liberdade de verdade. Pelo contrário, o sujeito de desempenho agora se coloca numa espécie de livre coerção. É quase como se a gente se forçasse, por vontade própria, a maximizar nossa performance o tempo todo. E o ponto-chave é exatamente este, como a própria citação destaca. Essa nova forma de exploração é muito mais eficiente, porque ela vem junto com um sentimento de liberdade. É como se a gente virasse nosso próprio chefe carrasco, sabe? O explorador e o explorado se tornam a mesma pessoa. O resultado disso tudo, bom, é quase inevitável. O sujeito de desempenho acaba entrando numa guerra contra si mesmo. E nesse conflito interno, não dá mais para saber quem é o agressor e quem é a vítima. Eles são a mesma coisa. E é exatamente essa guerra interna a grande fonte do burnout. Uma batalha que a gente trava contra nós mesmos. Mas a reflexão não termina aí não. E essa parte é bem interessante. Acontece que nem todo cansaço é igual. O autor faz uma distinção muito profunda e fundamental mesmo entre dois tipos diferentes de cansaço. E isso nos faz questionar a nossa visão mais comum sobre o cansaço.
Será que toda exaustão é só um problema que a gente tem que resolver? Um obstáculo para superar e voltar a produzir mais? Vamos ver o primeiro tipo. É o cansaço negativo, aquele que isola. É o que o autor chama de cansaço-eu, que é basicamente o burnout. Ele vem daquele excesso de desempenho e é um estado totalmente solitário, que acaba destruindo os laços, a comunicação com os outros. A obra chega a descrever isso como uma forma de violência, um cansaço dividido em dois, onde cada pessoa fica presa na sua própria ilha de exaustão. Agora, em total contraste com isso, existe o que ele chama de cansaço fundamental, ou, se preferir, o cansaço nós. E esse, acredite, é apresentado como uma força positiva, que restaura. É um tipo de cansaço que inspira, que permite a contemplação. É a beleza de um não fazer sereno, que abre espaço para amizade, para comunidade. Em vez de fechar a gente no nosso próprio mundo, ele nos abre para o mundo lá fora. E essa citação, nossa, ela captura de um jeito perfeito o poder desse outro tipo de cansaço. Ele não isola, muito pelo contrário, ele conecta. Ele cria um espaço comum, um entre nós, onde a amizade pode finalmente respirar e florescer. E é com essa reflexão provocadora que a gente encerra essa análise. Fica a pergunta: e se o descanso não for só para recarregar as baterias, para a gente trabalhar mais? E se, na verdade, ele for uma oportunidade para a gente redescobrir o mundo e, principalmente, a nossa conexão uns com os outros?